noite de novo. Mais uma vez nós estamos aqui falando do Evangelho, né? E eu sempre digo da minha alegria de estar aqui com vocês, de estar falando. E hoje nós vamos falar da segunda parte do Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo. Questão 27. Kardec perguntou para os Espíritos: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Então Kardec perguntou: olha, o que ele disse? Só existe matéria e espírito? Foi o que ele perguntou. Só existe isso. Resposta: sim. Acima de tudo, Deus. Trindade: Deus, Criador de tudo, Espírito e matéria. Então, só existe no nosso universo, além do Criador, Espírito e matéria. Quando foi perguntado o que é a alma, é o espírito encarnado. Espírito e a carne, matéria. A alma é composta do espírito e da matéria. Então nós vamos falar um pouquinho do fluido cósmico. Eu não costumo usar fluido cósmico universal. Se nós pegarmos Livro dos Espíritos, se nós pegarmos o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar lá fluido universal. Fluido cósmico a gente só vai achar num lugar, que é na Gênese, no capítulo 14, onde explica de fluidos, onde Galileu usou o termo fluido cósmico universal. Mas vamos pensar junto? O que é o cosmos? É tudo o que existe. O que é o universo? É também o conjunto de galáxias, enfim. Se eu falar fluido cósmico universal, fluido do cosmos universal, eu prefiro usar como está sendo usado no Livro dos Espíritos. Fluido universal. Então vamos lá. Kardec, ele chamava esse fluido de matéria elementar primitiva. Antes de Kardec, Mesmer foi quem criou esse termo, fluido universal. Ele era um magnetizador, ele curava. O Kardec conheceu não exatamente Mesmer, mas o trabalho de Mesmer, que Kardec foi um magnetizador também, quando ele iniciou a codificação da doutrina. Bom, nós acreditávamos que nesse universo que a gente está falando de cosmos, a humanidade acreditava que existia um vazio, existia um lugar que não tinha nada, que é aquele buraco negro. Aí, aqui na Terra, estavam procurando o melhor lugar para pôr um telescópio para ver isso, para fotografar e tal. Aí Hubble teve uma ideia, um cientista Hubble teve uma ideia maravilhosa, que era mandar para o espaço um telescópio que pudesse fotografar tudo isso. E mandaram o Hubble. A partir dele, nós podemos receber fotos desse buraco negro e os cientistas passaram a ver que não existe o nada no universo. Que o universo ele se expande e que existe uma energia que foi chamada de energia escura no nosso universo. Sobre isso, na questão 36, Kardec pergunta assim: existe um vazio absoluto?
Existe algum lugar um vazio absoluto? Resposta dos nossos amigos, não. Não existe. Então esse fluido, aliás, quando a gente fala fluido, a gente não pode confundir com fluido. Fluido de freio, né, com acento. É sem acento. É fluido. É substantivo. Não é verbo. Fluido. Esse fluido é que deriva tudo. Toda a matéria. Bem, muito bom. O fluido cósmico nós também chamamos do pensamento de Deus. É dele que se origina esse fluido. Bom, então vamos falar um pouquinho mais. Denomina-se fluido as emanações energéticas do elemento primitivo, que é de onde se derivam todos os demais elementos da matéria. Quer dizer, tudo vem do fluido. Tudo, a matéria vem do fluido. São variados os tipos desse fluido, os quais têm a sua origem nas alterações do fluido universal. Olha que interessante, olha só, isso aqui é da Gênesis capítulo 14 que nós falamos. Aquele que adquirir o conhecimento necessário sobre suas diversas espécies, de suas propriedades, de seus efeitos e também de suas várias transformações e combinações de que são passíveis, estará na posse do segredo da vida universal. Se nós conhecermos os fluidos e soubermos trabalhá-lo, alterar as suas propriedades, conhecer quais são as suas variações, nós estaremos na posse do segredo da vida universal. Olha que interessante. Que ocorre sempre sob duplação do espírito e do magnetismo. Bom, quando a gente fala de fluido, dentro da nossa doutrina, a gente pode ver que a gente usa os fluidos. Quando? No passe. Agora, se nós, quando estamos aqui, nós somos assistidos por amigos da espiritualidade, mais evoluídos que nós muitas vezes, mais preparados que nós, por que é então que necessita de ter alguém ali encarnado aplicando o passe, estendendo a mão ou não? Nós sabemos que não necessariamente precisamos estender a mão. Nós podemos aplicar o passe somente com o pensamento. Mas ficaria estranho, né? Você ficar na frente da pessoa parado sem nada. Colocar a mão fica uma forma até mais agradável de se fazer. Mas vamos pensar junto. Por que então a espiritualidade precisa de encarnado para aplicar passe? Por que eles, estando melhor que nós, mais evoluídos que nós, por que eles próprios não aplicam direto esse passe? Não é interessante? Então, o que acontece? Nós sabemos que nós somos espíritos, que nós temos perispírito, e que esse perispírito é quem liga o nosso corpo físico, matéria, ao nosso espírito. Muito bem. Quando nós estamos encarnados, nós temos também o duplo etéreo. É esse, através da nossa epífise, que nos auxilia a extrair o fluido vital. Nós extraímos esse fluido, é ele que anima o nosso corpo. Quando nós extinguir de nós a capacidade de extrair, nós tivermos o esgotamento dos órgãos, quer dizer, não temos mais essa capacidade de extrair esses fluidos, o nosso corpo morre. Não nós, o nosso corpo. Nós continuamos vivos, mas o nosso corpo morre.
Então nós estamos vivos por quê? Porque nós temos essa capacidade de extrair desse fluido. E quando nós morremos, nós perdemos o duplo etéreo. Nós ficamos só com o perispírito e com o espírito. A gente perde o duplo etéreo. Esse duplo etéreo é quem nos auxilia, como nós já dissemos, a extrair esse fluido vital. Se quando nós desencarnamos, nós perdemos o duplo etéreo, nós temos que entender que os nossos amigos da espiritualidade não têm esse duplo etéreo. Então eles não têm essa facilidade de extrair esse fluido animal, esse fluido vital que nós necessitamos. É por isso que eles necessitam de nós lá. Por causa dessas energias. E o nosso passe se transforma num passe misto. Espiritual e magnético. Através dos espíritos. Fica misto. É uma mistura de ambos. Que interessante, né? Chama atenção, né? Por quê? Como que esses irmãos precisam da gente? Muitas vezes a gente não está nem tão evoluído, tão preparado e está aplicando o passe. Eles que deveriam estar sendo mais evoluídos. É esse detalhe, é esse fluido vital que é uma derivação do fluido universal. Certo? No passe. Mas também esse magnetismo já foi usado, é usado no hipnotismo, ele é usado de diversas maneiras. E nós podemos transmitir somente através do pensamento. Somente pensando a gente pode emitir energias boas, fluidos bons. Cristo, quando disse, vós sois deuses, é porque nós podemos criar. Falando ainda dos cientistas, né? E a gente não pode, quando a gente fala de futuro, a gente não pode deixar de falar disso. O LHC foi aquele acelerador de partículas. Quando eles inventaram esse acelerador de partículas, eles até ganhou o prêmio Nobel de Física, né? Eles provaram a existência da partícula de Deus. Essa partícula é o fluido cósmico. É a partícula de Deus. E eles disseram que a energia gera matéria. A energia gera matéria. Então esse fluido, a transformação dele, vira matéria. Olha que interessante. O fluido cósmico vira matéria. São os dois elementos que existem no universo. Matéria e o fluido, né? Bem, ok. Mas onde nós encontramos esses fluidos? No universo, no princípio só havia energia. No princípio, como está no Testamento, na Gênesis, né? Só havia energia, não tinha matéria. O que é energia? O fluido. Aí sim começou a surgir a densificar a matéria. Na herança familiar, nós podemos encontrar isso na herança familiar. Esse fluido. O que é? A ciência nos mostra o zigoto, o DNA. Como que uma célulinha minúscula tem todas as características do ser humano que vai nascer. Como que pode isso? É o fluido cósmico. Na respiração. Quando nós respiramos, nosso organismo precisa. Olha, eu acredito bastante nisso. As frutas, as verduras,
elas possuem bastante fluido vital. Por quê? Porque eles são seres vivos. Todo ser vivo capta o fluido vital. Tem essa necessidade do fluido vital, porque se ele não tiver, ele morre. Então, quando nós ingerimos uma fruta, uma verdura, um legume, nós estamos ingerindo isso. Aí vocês vão falar assim, mas a carne também tem, não é verdade? E é verdade mesmo, a carne tem. Só que além dela ter o fluido vital, ela tem o fluido animal. Que vem junto com a gente, junto com um monte de bactérias, mas tem também. Respiração. Alimentação, nós falamos de relacionamento. Prova que no olhar nós transmitimos. Vamos lembrar. Dança. Talvez seja algum irmãozinho lá que esteja atrapalhando, esteja causando. Então, cuidado. Mas vamos lá. Nós estávamos falando aqui dos fluidos, né? Dos fluidos do fluido. Então, nós captamos esse fluido através de pensamento, através de sentimento. E nós podemos também, através dele, emitir para as pessoas. O exemplo que nós estávamos falando era do Cristo. Olha só. O Cristo, ele transmitia os fluidos através do olhar. Ele só olhando para a pessoa, ele já conseguia fazer com que a pessoa mudasse a sua atitude e passasse a ser mais tranquila, entender melhor. Ele transmitia esses fluidos através das mãos. Ele impunha as mãos e ele curava. Ele fazia isso através da voz. Então, olha só. Nós criamos formas de pensamento. Se eu ficar o dia inteiro pensando coisas ruins, no final do dia, o que eu vou ter de fluido em minha volta? Um fluido bom, leve, tranquilo? É até natural que não. Eu vou ter um fluido pesado relacionado com aquilo que eu estou pensando. Por quê? Porque eu criei formas de pensamento na minha volta. É a mesma coisa quando os espíritos perguntam, o Kardec pergunta aos espíritos, sobre a influência dos espíritos sobre nós. Porque, olha, vamos pensar junto. Se Deus permitisse que os espíritos atuassem em cima das outras pessoas e comandassem aquelas pessoas, ele seria injusto como está sendo comandado. Então ele nos mostra que os espíritos atuam mediunicamente em cima da gente, sempre nas nossas imperfeições. Eles não criam as imperfeições em nós. Eles se utilizam delas, ele as conhece e fazem. Então, esses fluidos que são emanados, são fluidos que nós estamos na frequência para receber. Nós só recebemos influência naquilo que nós ainda temos em nós. Não é verdade? Uma pessoa que não fuma, o espírito não vai ficar lá
influenciando ele para fumar. Ele vai perder tempo. Ele vai pegar um que tem o vício de fumar. É mais ou menos nessa linha. Bem, mas, falando do fluido, né? Aqui no Brasil, nós tivemos médiuns que usavam esse fluido, né? Podemos citar o próprio Chico Xavier, né? Mas o Zé Arigó, tem o Jacob Mello, que escreveu o livro Passe, muito bom também, ele é. Bom, mas é só nós que manipulamos, é só os espíritas que manipulam esses fluidos, que usam essas energias, que acreditam nisso? Não. A gente já falou que o Reiki usa esse fluido, o Jorei, algumas linhas da Igreja Católica, né, tem imposição de mão também, que é um tipo de passe que usa essas energias. Então, todos nós, muitas religiões, acreditam nisso e já estão praticando isso. A gente sabe que o nosso pensamento é muito forte. Nós temos uma capacidade muito grande de criar e manipular esses fluidos através do pensamento. Nós aqui encarnados, quando nós vamos manipular algo, nós necessitamos das mãos para fazer. Na espiritualidade, os espíritos não utilizam as mãos para manipular as coisas, eles fazem pelo próprio pensamento. Até para conversar, eles não usam a voz, eles usam o pensamento. Então, o nosso pensamento é que manipula isso. Então, que nós tenhamos sempre pensamentos dentro da doutrina, dentro das leis de Deus, vibrando sempre energias de paz, energias de harmonia, energias de tranquilidade. Por quê? Porque nosso pensamento, através desses fluidos, criam formas de pensamento que podem ser benéficas ou maléficas para nós ou para os outros. Então, como foi dito aqui no início, existem dois elementos no universo: espírito e matéria, além do Criador. Nós estamos na matéria, mas nós não somos matéria. Nós somos espíritos. E, mesmo estando na matéria, nós atuamos em cima desses fluidos. E esses fluidos influenciam em nossas vidas, negativamente ou positivamente. O que fazer? Sempre vibrar positivo, em qualquer situação. Pensamentos bons, atitudes boas, estudar, aprender a manipular isso, como foi dito na lição aqui. Quem aprender a tratar esses fluidos, quem aprender as suas propriedades, as transformações, quem aprender a fazer isso, vai ter o segredo do universo. Crescer. Então era isso, minha gente. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Então vamos.